Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de feixes de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tema esse que eu prefiro chamar simplesmente de paralelismo, embora não seja um nome totalmente correto, mas eu acho que explica melhor a situação. Paralelismo, tá bom? Antes de começar a gravar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscaras e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade. Belezinha, gente? Bom, dado esse recado, então a gente pode começar a falar simplesmente, de paralelismo. E a situação, gente, é mais ou menos essa aqui. Na verdade, é exatamente essa aqui. O que a gente tem nessa situação? A gente tem duas retas paralelas, tá? RS. E a gente tem também uma reta que corta essas duas paralelas, que é uma reta que a gente chama de transversal, e que nesse caso aqui recebeu o apelido da letra T, tá bom? Então essa é a situação em que a gente está interessado em estudar, tá? O caso em que eu tenho duas retas paralelas, e essas retas paralelas estão sendo cortadas por uma transversal qualquer, tá? Uma reta qualquer. Nessa situação, 8 ângulos acabam se determinando, tá bom? 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. O que a gente está interessado é em estudar a relação que esses ângulos têm entre si, tá bom? Tem um monte de nome, eu poderia ficar falando aqui um monte de nome, mas eu não estou interessado em falar nomes nesse momento. Eu estou interessado em que nós saibamos quais são as relações entre os ângulos, tá bom? Então vamos lá. Bom, dá pra aqui, nessa figura aqui, é possível a gente fazer um Z, Um Z do Zorro. Aquele do cavalo mascarado. É possível a gente fazer um Z, Um Z de Zorro, Certo? Eu vou até fazer um pouco mais longo aqui para que esse Z fique mais visível. E então, gente, os ângulos, que ficam aqui no bico desse Z, portanto, esse ângulo e esse ângulo, esses ângulos que ficam no bico do Z, e que eu acabei de pintar em vermelho, eles são iguais, tá bom? Então, quando eu pego essa situação, de duas retas paralelas cortadas por uma transversal e eu faço um Z, os ângulos que ficam no bico desse Z, eles são iguais, Na verdade, assim, eles têm a mesma medida, certo? Eles têm um nome, eles acabam recebendo um nome, eles são ângulos alternos internos, mas não nos importa o nome. O que nos importa nesse momento é que, nessa situação de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a hora que eu faço um Z, nessa figura, o ângulo do bico do Z, os ângulos dos bicos do Z, são iguais. Tá bom? Bom, além disso, gente, este ângulo aqui é igual ao ângulo vermelho também. Por quê? Porque eles são, pelo vídeo passado, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Tá bom? Ok? E também, do mesmo modo, este ângulo aqui também é oposto pelo vértice a esse. Então, eles também têm a mesma medida. Bom, então vejam, dos 8 ângulos que foram determinados nessa figura, 4 deles já são todos iguais entre si, Ou melhor, todos eles têm a mesma medida, certo? Todos esses ângulos que eu pintei de vermelho, eles têm a mesma medida, tá?
a grande dificuldade nossa aqui é enxergar esse do Z. Sabendo que esses dois ângulos do Z são iguais, os outros a gente deduz que são iguais também, porque são opostos pelo vértice, tá bom? Bom, aí, né, tem uma espécie de algo semelhante ao que acontece nesse Z aqui, que seria... aqui não é um Z, né, gente? Aqui não dá nem para pensar o que é, se é um S meio esticado, mas enfim. Do mesmo modo aqui, olha, se eu fizer, digamos, esse S meio esticado que eu fiz aqui em roxo, os ângulos que estão no bico desse S aqui, esse ângulo e esse ângulo, portanto, eles são também iguais entre si. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tá bom? Esses dois ângulos em roxo são iguais, tá? É uma espécie de um S. É bem mais fácil lembrar do Z, né? Mas esse aqui é uma espécie de um S, né? Mais esticado, mais quadradão, tá? Bom, e aí, só para finalizar, né? Dá pra gente perceber que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse, então ele também é igual. E este ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse. Então ele também é igual. Conclusão, gente. Nessa figura em que aparentemente a gente tem 8 ângulos, na verdade a gente só tem 2, assim, né? Mais ou menos, tô querendo dizer que a gente só tem 2 do ponto de vista de medidas, né? Todos os vermelhos são iguais, são 4 vermelhos, e todos os roxos são iguais em medida, né? Então, todos os vermelhos têm a mesma medida e todos os roxos têm a mesma medida. Então, a rigor, a gente só tem 2 ângulos, tá bom? Essa é a parte legal, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Vermelhos têm a mesma medida. E roxos têm mesma medida. Tá? E aí tem só mais uma coisa que também é muito importante, que é a seguinte, né? Olha esse ângulo aqui, olha. Vamos olhar todo esse ângulo aqui. Não sei nem se eu vou usar uma outra cor. Vamos olhar todo esse ângulo aqui, gente. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó. Ou seja, a parte vermelha mais a parte roxa. Esse ângulo da parte vermelha mais a parte roxa, ele é um ângulo de 180 graus, tá? Ele é um ângulo raso, né? Ele é uma meia volta. Olha aqui a meia volta, olha. É uma meia volta, né? Uma volta completa seria 360. Mas aqui eu tô dando só meia volta. Então, o ângulo vermelho mais o ângulo roxo, eles dois juntos, né? Eles somam 180 graus. Então é importante saber disso também, né? Que o vermelho mais o roxo, eles somam 180 graus, porque, enfim, eu vou acabar tendo aqui uma meia volta, né? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Belezinha? Bom, isso dito, então a gente pode ir para os nossos exercícios, né? São 2 exercícios, os 2 do OLEP, né? Do 7º banco. Vamos lá, então. Vamos resolver esses exercícios. Tá bom? Vamos resolver esses 2 exercícios. Vamos começar aqui pelo exercício número 1, tá? Que é um exercício que está no OLEP, repito. Ele diz o seguinte, né, esse exercício. Observe as retas paralelas RS. Então, ele está falando que as retas RS são paralelas e a reta T transversal. É aquela situação lá, né, de 2 retas paralelas e uma transversal. Determine as medidas de x e de y. Bom, como essas retas são paralelas e a reta T é transversal, a gente sabe que vale todas aquelas igualdades, né? Então, ele quer saber o x e o y. E ele me deu a informação de que esse ângulo aqui de cima é 120 graus, tá? Então, vamos começar, gente, lembrando
o que acontece nessa situação em que eu tenho duas paralelas e uma transversal? Bom, uma primeira coisa que dá pra gente lembrar da aula passada é que este ângulo aqui, ele também é um ângulo de 120 graus. Vocês concordam? Por quê? Porque ele é um ângulo oposto pelo vértice a esse de 120. Tá bom? Então esse ângulo aqui também é de 120. Bom, aí se a gente lembrar daquele S meio quadrado que eu fiz, este S aqui, os ângulos que estão no bico aqui desse S, né? Esse e esse, eles são iguais, né? Ou melhor, eles têm a mesma medida. Então, como aqui é 120, aqui também vai medir 120 graus. E aí, finalmente, dá pra gente descobrir o Y. Por quê? Porque o Y é oposto pelo vértice ao 120. Olha aqui, ó. Esse mede 120, esse mede 120. Então, eles são ângulos também opostos pelo vértice, tá bom? Então, já dá pra gente descobrir, como eles são opostos pelo vértice, que o Y vai valer 120 graus. Ok, legal, mas eu tenho que descobrir também o X. O exercício pede para descobrir também o X. Como que a gente faz para descobrir o X? Bom, aí a gente lembra, né, que o X mais o Y, né, eles dão um ângulo de 180 aqui. É uma meia volta, tá? X mais o Y é um ângulo de 180. Então, para eu descobrir o X, eu pego 180, que é o todo aqui, e desconto a parte do Y, e desconto 120. Tá? Logo, né, o X vai ser 180 menos 120, 60. Tá bom? Então, ele queria saber quanto vale as medidas do X e do Y. A resposta é: o X vale 60 graus e o Y vale 120 graus. Certinho? Beleza? Tá bom. Agora, gente, vamos para o exercício 2, perdão. Deixa eu tentar só centralizar aqui a câmera melhor para a gente poder ver. Vamos lá, então. O exercício 2, ele fala o seguinte: observe as retas paralelas R e S e a transversal T, tá? Determine o valor de X. Então, novamente, essas retas R e S são paralelas. Essa reta T é transversal às duas, e a gente está naquela situação que a gente estudou, que a gente viu que existem, na verdade, 4 ângulos iguais ao vermelho, 4 ângulos iguais ao roxo, né? E agora ele está pedindo o valor de X, tá? Bom, e aí vamos lá, gente. Do mesmo modo, olha, vai ser muito parecido com o que eu resolvi aquele ali, né? Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse. Então, aqui também mede 2x menos 60 graus. Tá bom? E aí, se a gente fizer o Z do Zorro, se a gente fizer aquele Z do Zorro, a gente vai lembrar que os ângulos que estão no bico do Z, eles têm a mesma medida, né? Então, se aqui for 2x menos 60, aqui também vai ser 2x menos 60. Certo? Bom, e aí, finalmente, né, esses ângulos aqui, olha lá, eles são opostos pelo vértice, perdão. Como eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. E isso vai me permitir montar uma equação. Que equação? O ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo, né? Então, a medida do ângulo de cima, 2x menos 60, é igual à medida do ângulo de baixo, que é x. Aí, agora, é só a gente resolver essa equação para descobrir o valor de x, tá? Então, a gente vai deixar tudo que tem x de um lado, tudo que tem número do outro, né? E aí vai ficar 2x menos x, esse x vem subtraindo, igual a 60 graus e 60 vem somando. 2x menos x dá simplesmente x, né? Então, o x é igual a 60. Acabou o nosso problema. Vejam, é coincidência de que o x deu 60 aqui, no segundo exercício, e no primeiro, nem sempre o valor do x vai ser 60 graus, tá bom? Então, a resposta desse exercício aqui, né, desse exemplo 2, é x igual a 60 graus. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, compreendido. Qualquer coisa podem me procurar, né, no WhatsApp para esclarecer alguma dúvida. E até o próximo vídeo.
Saudações, um abraço.